O gerenciamento de recursos hídricos preocupa pesquisadores e ambientalistas. Por isso, nós vamos receber hoje Gerson de Souza Arantes Neto, que é presidente da Associação para a Recuperação e Conservação do Meio Ambiente. Boa noite, obrigada pela sua presença, Gerson. Boa noite, é Gerson Arraes Neto. Perdão. É com muita alegria que eu volto aqui à universidade. 17 anos atrás eu saía também da comunicação aqui da UFG e quanto carinho que a gente tem por essa instituição, né, por esse espaço. Vocês estão de parabéns aqui com o trabalho na TV. Obrigada. Bom, queria que você inicialmente fizesse uma análise desse cenário. Qual que é a realidade dos recursos hídricos em Goiás atualmente e em Goiânia também? Então, o Cerrado está sofrendo muita pressão. A questão da água, na verdade, já é um problema que a humanidade enfrenta há algum tempo. Não, a água não é um problema, o acesso à água é um problema, né? E muitos países encontraram formas diferentes de lidar com isso. A primeira coisa que você tem que fazer é despoluir os cursos d'água. Mas também tem, no nosso caso aqui, principalmente no Cerrado, uma grande ameaça que é a diminuição na vazão dos rios. Então, o professor Altair da Católica acredita, tem uma tese de que dentro de 20 a 25 anos os grandes rios vão secar. E a gente já está vendo isso acontecer com Araguaia, com Tocantins e com o São Francisco, que são os 3 grandes rios que nascem no Cerrado. Pequenos cursos d'água na cidade de Goiás, em vários lugares do estado e dessa grande mancha do Cerrado também já estão secando. A tendência é de que as primeiras nascentes a secarem são as nascentes de áreas mais altas. Brasília já está completando um ano de racionamento, um racionamento que começou no período seco, mas atravessou todo o período chuvoso e sem perspectiva de melhora, porque os lençóis freáticos estão se rebaixando, as nascentes mais altas vertem menos água ou secaram completamente. Então, a questão da água tem que ser enfrentada por todos nós, é uma questão para a humanidade, mas para nós do Cerrado aqui, a situação é um pouco mais preocupante. E como enfrentar essa situação? O que pode ser feito para reverter esses danos ou pelo menos minimizá-los nos próximos anos? Olha, a razão de estar secando a água dos rios é o desmatamento. Então você tira a cobertura vegetal, a água infiltra menos no solo, recarrega menos no lençol freático. E isso teria que ser combatido com o reflorestamento. O problema é que a gente está vivendo um modo de produção, de gerar economia, que ela quer fazer exatamente o contrário. Ela quer explorar ao máximo os recursos naturais para otimizar lucros, principalmente de algumas empresas mais gananciosas. Hoje em dia você anda pelo Cerrado aí na época da seca, principalmente o pessoal da cana está irrigando como se tivesse um mar de água em volta e com aqueles aspersores gigantes jogando muita água nas plantações. E eles tiram de onde essa água? Dos rios e tiram a água dos reservatórios subterrâneos, que depois vão virar as nascentes. Quando você diminui o reservatório subterrâneo, as nascentes começam a morrer. E a gente já vê situação muito, muito grave em Ceres, no Rio das Almas, no Rio Uru, em outras regiões também, no Rio Arrojado, lá em Correntina. E isso já está no Cerrado inteiro. Qual que é a avaliação que você faz das políticas públicas? O governo tem se preocupado em tentar remediar essa situação e tentar parar esse uso indevido da água? Então, a semana passada a gente teve em Brasília 2 grandes fóruns da água, mundiais da água. O Fórum Mundial da Água, que está na sua 8ª edição, e teve também o Fórum Alternativo Mundial da Água, que os movimentos sociais se reuniram para construir. Eu fiz parte desse pessoal do Fórum Alternativo. O Fórum Mundial da Água ele é uma reunião de governos com corporações e com a participação de alguns ambientalistas também, mas eles têm uma resposta para essa questão da água, que é trazê-la para dentro do mercado de consumo. Então, se você pega e põe um preço na água, isso vai entrar dentro das planilhas de custos das empresas, elas vão começar a gerenciar melhor isso, eles vão se investir em reflorestamento e essa é a resposta que eles têm. Nós, das comunidades, perguntamos, e como é que as pessoas mais pobres vão poder sobreviver dentro dessa lógica? Porque as pessoas mais pobres não têm dinheiro para comprar água e não têm muito menos essa dimensão de planilhas, de custos, essas coisas. Então, o grande desafio é que a água seja um bem para a humanidade, um direito humano, que todos tenham acesso e que o uso seja fiscalizado sim pelos governos, mas que seja de forma comedida. 70% da água que é consumida pela humanidade vai para irrigação de agronegócio.
Então, eles desperdiçam água ali, gastam água sem controle nenhum, ninguém nem vê como eles fazem. 22% é a indústria e 8% é abastecimento doméstico. E eles vão dizer que a pessoa que escova dente de torneira aberta que é a culpada pela falta d'água. Imagina, é claro, você não vai escovar dente de torneira aberta, ou você não vai lavar calçada. Mas a responsabilidade pela falta de água não é dessas pessoas que usam de uma forma doméstica, pagam caro pela água que chega até as suas casas. A responsabilidade pela falta de água nos rios é dos que usam muito, das grandes empresas de agronegócio e das grandes indústrias que ninguém sabe nem o quanto é o índice de desperdício deles. E o que o cidadão comum pode fazer? Como cobrar melhorias das políticas públicas? Como estar por dentro da fiscalização sobre o uso indevido da água? Então, o Fórum Alternativo Mundial da Água articulou muita gente, reuniu 7.000 pessoas lá em Brasília. São mais de 400 organizações no Brasil e no mundo, 170 pessoas de representações dos 5 continentes internacionais. Então, essa é uma briga que quem está lá na ponta, sentindo a falta de água, ela grita antes. A gente que está aqui, em Goiânia, por exemplo, que tivemos até risco de desabastecimento com o esvaziamento parcial do nosso reservatório no Rio João Leite, mas não chegou ainda a nos afetar, não tivemos que fazer racionamento, a gente parece que fica um pouco mais confortável, mas eu acho que a gente tem que se sensibilizar e buscar nos juntar a essas pessoas para que a água seja um direito, conversar mais sobre isso e pressionar os governos. O governo de Goiás mesmo quer privatizar ou abrir capital da Saniago, vender 25% das ações da Saniago no mercado da Bolsa de Valores. Isso muda o caráter da Saniago de uma forma muito sensível, porque ela, hoje, pelo estatuto, todo o lucro que ela gera, ela tem que reinvestir dentro em novas redes de esgoto, de água. Com ela mudando assim para abrir capital, o lucro dela vai ser voltado todo para remunerar seus acionistas. Okay. E isso é uma mudança essencial. E essas coisas a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que se organizar e brigar, né? Lutar para que a gestão da água seja mais democrática e que seja mais, todos tenham direito ao acesso. Tá certo, queria agradecer a sua presença. Gerson, muito obrigada pelas contribuições. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, com certeza. Muito obrigado você, Gabriela, a TV, a Camila, a TV UFG e ao Conexões.